do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e que crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, suponho que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar que estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves,
mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Primeira coisa, esta Maria é aquela que ungiu os pés do Senhor e enxugou com os cabelos. Lembra? Jesus estava na casa de um judeu. Olha, se você sabe quem é essa mulher e que o que ela faz é uma pecadora, olhando o exterior, não olhava o interior. Marta ali chorando, ungindo os pés do Senhor, enxugando com os cabelos. Jesus disse: deixai-a, e que isso seja relatado, para que todos saibam, para que todos conheçam essa mulher. E João deixa bem claro quem era ela: Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Jesus então chora, porque ele vê a fragilidade do povo. Gente, eu sou Jesus. Olha, deixa Lázaro aí, Lázaro está dormindo. Eu vou acordá-lo. Não agora, mas no último dia. No último dia aqui da terra. Eu chamo todo mundo, porque haverá uma grande tribulação. Mas não, eu vou acordá-lo, porque eu tenho que ser glorificado. Vocês têm que acreditar em mim, que eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o seu Deus que tirou vocês do Egito, que cuida de vocês até hoje. Muitos blasfemaram. Olha o que ele fez. Ele fez isso? O que era? Era sábado? Muita coisa errada. E aqui então, quando Jesus se demora 2 dias ainda para ir, demora mais 2 dias para chegar, e aí ele fala: mas Senhor, já cheira mal. Naquela época, as pessoas achavam que por 4 dias, 3 dias, o Espírito ainda ficava vagando sobre a pessoa, depois ele ia embora. Jesus então chegou no 4 dia, que é muito mais além de 3. E aí então ele fez o milagre para que todos crescem. Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Creiam em mim. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Não importa o que Jesus tenha feito. Ele fez um milagre, mas eu vou lá porque ele dá pão. Ele operou uma maravilha. Eu vou lá porque ele cura. Tudo interesse. E o sumo sacerdote, você vê que Deus usou a boca dele para falar: importa que um homem morra pelo mundo, não só pela nação, mas por todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que recebem Jesus como o único verdadeiro e suficiente Salvador, são filhos de Deus, deixam de ser criaturas para serem filhos de Deus adotados. Capítulo 12.
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entrando, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Viu? Quem ungiu os pés de Jesus, quem enxugou com seus cabelos, João já fez uma relação lá atrás, porque descreveu o evangelho depois da morte de Jesus. E aqui então, os pobres sempre estão com vocês. Ajude-os. Por que pensar nos pobres agora? Quer dizer, às vezes a nossa intenção não é estar ao lado de Jesus, não é fazer as coisas para Jesus, mas fazer as coisas para nós. Não, eu vou agora fazer, eu vou me aparecer, eu vou me engrandecer. Era essa a intenção de Judas. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. É o que acontece com algumas pessoas. Não, quem faz sou eu, quem manda sou eu, o rei aqui sou eu, o principal sou eu. Mas e a obra de Deus? Não, vamos acabar com a obra de Deus. Quem tem que aparecer aqui sou eu. Não é assim. Deus te criou, Deus é teu pai. Você tem que servir a Deus porque é para isso que ele te chamou, para que você seja um servo de Deus. Deus te capacita, Deus te protege, Deus te guarda, cuida, te dá do bom e do melhor. O que ele quer? Obediência, adoração, que você o sirva. Então, importa que ele cresça e que eu diminua. Aqui, o contrário. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais? Eis aí vai o mundo após ele. O mundo aqui não é a terra toda, mas são aquelas pessoas que estavam naquele momento, naquele lugar. Isso é todo mundo. Ah, alguma coisa aconteceu. E quem foi aí? Ah, todo mundo. Todo mundo, aquelas pessoas que estavam naquele local naquela hora. Não é o mundo todo. Por isso temos que analisar a palavra. Qual o sentido? Todo ou uma parte? Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a,
Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tende a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus hoje não está entre nós fisicamente, mas espiritualmente. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Porque vocês estão falando de Jesus, vocês estão falando da palavra de Deus. E, no momento, Deus pode usar a boca de alguém para falar com outro alguém. É ali que Jesus se encontra, é ali que Jesus está. Temos que nos reunir para falar dele, não ficar jogando conversa fora, coisas inúteis que não levam a nada. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E hoje, falamos de Jesus, e quem crê naquilo que nós falamos? É um ou outro. E quem se converte? Quem recebe Jesus? O limpo de coração, o que está aberto para entender as coisas de Deus. Então, esse Deus tem um carinho, esse Deus tem um zelo, esse Deus tem um propósito. Mas o que eu faço? Eu sou rejeitado? Não. Entenda as coisas de Deus. Procure fazer as coisas de Deus. Não para que, se um exemplo bem claro, eu recebi Jesus no meu coração. Meu pai, minha mãe e meus irmãos me odeiam. Então, eu posso ser o que? Expulso da minha casa. E eles se preocupavam, serei expulso da sinagoga. Não tem importância. Se a tua casa te rejeita, vá para a casa de Deus. Na casa de Deus há muitas moradas. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo.
Jesus falava o Filho do Homem, ele se referia a ele na terceira pessoa. Porque eu não estou me gabando, eu não estou me exaltando, eu estou exaltando o Filho de Deus. Ele tem todo o direito, mas ele tem o que? Humildade. Ele tem o que? Uma postura diferente. Ele não se glorifica, ele não se intitula. O Filho do Homem. Todos nós somos o Filho do Homem. Não o gerado, mas o adotado.